A torre de controle de Guarulhos passou para nós via rádio todas as características da aeronave que havia caído lá. Era um 07 cargueiro, a princípio com 3 pessoas a bordo, e de pronto nós fomos para o local. O sargento Jorge, do Corpo de Bombeiros de Guarulhos, é um dos primeiros da equipe de socorro a chegar ao local da tragédia. Bom, a cena do acidente é aquela cena catastrófica, né? Várias casas destruídas, a aeronave em chamas, muita gente gritando, pedindo para ajudar os próximos, os vizinhos. Pensei eu que era um caminhão, alguma coisa assim, tivesse entrado dentro da minha loja. Saí correndo do escritório, no meio da loja tive que voltar para trás. Um calor muito forte. Depois uns 5 minutinhos que eu consegui ir para fora, porque estava caindo tudo lá. Eu estava em casa com minha mãe e minha irmã, né? Aí quando eu vi o barulho, eu saí correndo até o portão. A turbina estava no portão e já estava saindo fumaça ainda. Eu lembro de ter pedido para minha mãe andar de bicicleta e justamente aquele dia ela não deixou. E eu lembro de ter terminado de limpar o quintal e eu ouvi um estrondo e quando eu olhei para cima era uma chuva de tijolos, de pedra. Uma coisa muito barulhenta, o chão tremia muito. E quando a gente saiu correndo, eu lembro do rastro de fogo que tinha no terreno da frente da minha casa. Morreram várias crianças que vinham da escola, morreram pessoas que estavam trabalhando. A minha filha, que vinha vindo do Orelhão junto com a minha sobrinha, e a minha sobrinha estava grávida. Eu vi uma explosão, aí percebi que era um avião que tinha descido no meio da favela. Naquela manhã, o fotógrafo Klaus Werner estava em um helicóptero tirando fotos aéreas de uma fábrica. Acabou registrando a tragédia. Um acidente bastante complicado. A aeronave tinha pousado em cima de 2 quarteirões e literalmente destruiu todas as casas. Designado para a equipe de investigação, o coronel Douglas Machado estava no Rio de Janeiro e chegou ao local 2 horas após o acidente. A asa causou um dano menor, mas a fuselagem do avião amassou literalmente as casas. O trabalho do Corpo de Bombeiros foi muito importante no sentido de que eles tinham dificuldades inerentes a um avião acidentado, não tinham essa intimidade com o avião, mas de certa forma eles contribuíram para nos ajudar a preservar dados importantes. Eram destroços, tudo queimado, mas ainda fumegante, e um cheiro que eu não esqueci mais, de metal queimado. Fábio Goldenstein era um jovem piloto quando foi convocado para fazer parte da equipe de investigação. Foi o primeiro acidente em que eu me envolvi, digamos assim, como perito. É chocante. Você vê um monte de destroços de avião, uma favela, casas destruídas. O local do acidente é minuciosamente vasculhado pelos investigadores. O avião estava com um trem de pouso, os motores estavam normais, mas muito difícil de chegar, porque estavam envolvidos com muitos escombros. Muita dificuldade de chegar no avião. A gente subia no avião, como ele estava muito sujo de querosene, a gente caía, levantava. Então, a impressão era um acidente de difícil elucidação, mas com a vantagem de estar um avião bastante inteiro. Uma das coisas que eu observei foi que os motores estavam, 3 deles estavam nos seus locais instalados, como sempre estiveram, e um motor da extrema esquerda, o motor número 1 da aeronave, não estava no berço, não estava no seu local de instalação. Para mim, indicava naquele momento que a posição da ponta da asa esquerda, que estava bem atrás, que aquele tinha sido o ponto do primeiro impacto. Era ali que o avião tinha realmente iniciado
todo o movimento de destroçamento. Presidente da Associação de Tripulantes da Transbrasil na época do acidente, o comandante Carlos Camacho também acompanhou a investigação desde os primeiros momentos. O charuto do avião estava em parte destruído, exatamente por conta das chamas, do fogo. Tá? A cabine estava praticamente intacta, tá? Exceto pelo fogo, a exceção do fogo. Me foi possível visualizar os 3 profissionais, os 3 tripulantes dentro da cabine, numa posição que é inesquecível, jamais esquecerei. Além dos 3 tripulantes a bordo do avião, ainda não se sabia quantas pessoas haviam morrido em solo. Era impossível de se medir naquele momento qual era a velocidade que o avião vinha. Mas uma coisa eu tive certeza, logo que observei os destroços, a posição dos destroços, é que a razão de afundamento da aeronave tinha sido tão grande, tão intensa, que do momento da primeira colisão até a parada final da aeronave, tá, o que havia acontecido ali, que o avião devia com certeza ter perdido toda a sustentação e vindo para o chão e vindo para o impacto. Se procurou muitos atuadores dos controles de voo para ver a posição em que estavam e parte dos instrumentos, aquilo que se conseguiu tirar inteiro para se ver, para se analisar os instrumentos, os aceleradores, as manetes de aceleração dos motores e principalmente os atuadores dos controles de voo, os controles de flap, os controles de spoilers, que na hora do impacto ele fica na posição em que ele estaria sendo comandado. Em meio às buscas iniciais, uma notícia anima os investigadores. As caixas pretas são encontradas intactas. A caixa preta foi de imediato recolhida, ela não tinha dano nenhum, foi só colocar na bancada e se ouviu a parte de voz. O Boeing 707-300 possui 2 caixas pretas localizadas na cauda da aeronave. O CVR, Cockpit Voice Recorder, grava 30 minutos de todos os sons ouvidos na cabine dos pilotos. Já o FDR, Flight Data Recorder, grava os dados com parâmetros do voo. Ainda era um Flight Data Recorder analógico, era necessário fazer uma leitura dentro de um laboratório para que você não tivesse distorção na leitura dos parâmetros. É uma fita metálica que registrava 5 parâmetros, então aquilo tinha que ser feita toda uma calibragem. E isso tinha que ser feito num laboratório específico e pelo acordo do governo brasileiro com o governo americano, nós fomos para o NTSB em Washington fazer esse trabalho. O NTSB, ou National Transportation Safety Board, é uma agência do governo americano que regula a segurança nos transportes. Quando eu cheguei, muita coisa já tinha sido movimentada. Logicamente pelos bombeiros, pelas equipes de resgate, que é natural, mas também por pessoas do local que iam à casa buscar alguma coisa. Embora tivesse o bloqueio da polícia, sempre existe essa interferência. O coronel Ronaldo Jenkins chegou em Guarulhos no dia seguinte ao acidente. Ele foi designado para chefiar as investigações. Tudo que você vai recolher ali, você depois vai ter que reanalisar perante os dados que você tirar do gravador de voo, para verificar de dados de voo, para verificar se existe uma coerência entre o que você está vendo de dado e a situação que você observou na cabine de comando. Controle São Paulo, Transbrasil 801. Aqui, Torre Guarulhos, prossiga Transbrasil 801. 801, iniciando a aproximação. Mais 10 minutos para o início do procedimento. Então o que a gente percebeu é que o avião pousou muito antes da pista. E numa área urbana, num dia de céu azul que não tinha nenhuma nuvem. Algo tinha que ser muito grave para ter ocorrido. Um avião cargueiro da Transbrasil cai sobre uma favela, minutos antes de aterrissar no Aeroporto Internacional de São Paulo. No dia
dia seguinte ao acidente, o número de mortos é confirmado. Além dos 3 tripulantes a bordo, outras 22 pessoas morreram em solo. No mesmo momento em que você inicia a investigação de campo aqui, você já tem uma outra equipe que vai à empresa aérea levantar a parte documental. Uma parte importante da investigação ela é concentrada em quem estava conduzindo a aeronave. E essa investigação nos leva à conclusão de que os pilotos tinham as carteiras adequadas, estavam treinados no sentido de não havia dificuldade legal nem administrativa. A tripulação do cargueiro da Transbrasil era composta por 3 pessoas: Giseldo Constantino, engenheiro de voo; Dorival Scanavac, piloto instrutor com mais de 16 anos de experiência; e Ronaldo Oliveira, piloto em voo de instrução no Boeing 707. Voo de instrução é uma coisa normal. Não existe risco envolvido nisso aí. É normal, dentro da nossa situação, você desenvolver treinamento, né, nessas circunstâncias. O comandante aluno, eu lembro do nome dele, Ronaldo. Ele era um profissional que veio de outras áreas de aviação. Ele tinha sido um despachante de operações de voo, da área operacional em terra ainda. Depois voou alguns anos como engenheiro de voo, passou a copiloto e em seguida foi a comandante. Oliveira era um piloto tranquilo, calmo, bastante elegante na sua pilotagem, um profissional de primeira linha, tinha sido um excelente comandante de 727, estava em adaptação no Boeing 707, teria uma adaptação muito curta, até mesmo porque o instrutor lhe facilitaria isso por conta do seu conhecimento de instrução. Quando ele passou para o 07 com muito pouca hora de voo, ele encontrou um avião que os motores são na asa, um modelo que é muito difícil, foi um dos aviões comerciais que mais se acidentaram no mundo em proporção número de aeronaves, número de acidentes, demonstrando que era um avião que precisava de uma habilidade maior. O 707 é um avião maior, mais pesado. Ele é bastante diferente do 727, que é um avião mais recente, em que os comandos são todos assistidos hidraulicamente. O 707 é um avião mais antigo e, em caso de perda de motor, ele tem um torque, tem um adicional de dificuldade muito grande, exigindo muito do piloto. A inexperiência do piloto em instrução, num avião bem diferente do que ele estava acostumado, se torna um elemento importante na investigação. Mas também é fundamental avaliar os registros do avião. A parte documental da aeronave, registros de manutenção, aquilo que você tem de registro lá que vai bater com o que está aqui no livro de bordo que você conseguiu resgatar. Eventualmente o livro de bordo está deteriorado, está queimado, difícil de ler, você tem que ter uma cópia disso na empresa. Quer dizer, todas as manutenções feitas na aeronave, os registros, os componentes que foram trocados, qualquer tipo de problema que você tenha, verificar prazos, tempos entre as substituições de equipamentos e tudo o que aconteceu. O Boeing 707 foi comprado pela Transbrasil em 1987 para transporte de carga. Seus últimos registros de manutenção não indicavam nenhuma anormalidade. A investigação agora analisa os fatores operacionais. Então todos esses dados vão compondo o mosaico, né? Para que você então tenha uma ideia do quadro como um todo. O voo 801 da Transbrasil havia feito uma longa jornada no dia 21 de março. O Boeing 707 saiu às 3 horas da madrugada de São Paulo com destino a Manaus, capital do Amazonas. Chegou à cidade às 6h14. Foi carregado com 26 toneladas de equipamentos eletrônicos e às 8h30 da manhã decolou novamente com destino a Cumbica, em Guarulhos. As investigações do fator operacional identificaram a carga de trabalho. Qualquer coisa em torno de 8 horas, que é bem abaixo do que a legislação determina. O representante dos pilotos da Transbrasil tem opinião diferente sobre a jornada de trabalho da tripulação a bordo do avião cargueiro.
Na verdade, o voo cargueiro, o voo que se dedica à carga, ele normalmente atua durante a noite. É um momento que exige muito mais das tripulações, porque você tem que ter tido um dia confortável, descansado, deve ter dormido, deve ter descansado suficientemente para poder fazer o seu voo. Uma distância longa, como São Paulo-Manaus,